Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre equações polinomiais, dispositivo prático de Briot e Ruffini. No vídeo aula 1 nós vimos equações polinomiais a partir da raiz da equação polinomial. Nós vimos também a forma fatorada de uma equação polinomial e hoje nós vamos estudar mais a fundo como fazer uma divisão de uma equação polinomial usando o algoritmo de Briot e Ruffini. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, que o foco é estudar um pouco sobre o algoritmo de Briot e Ruffini, nós vamos revisar algumas coisas aqui importantes do vídeo aula 1. Então vamos ver aqui, ó. Uma equação polinomial do primeiro grau. Vamos rever ela aqui como revisão. Pessoal, só para revisar, o que seria a raiz dessa equação polinomial do primeiro grau aqui? A raiz seria o quê? O valor que eu vou colocar no lugar do x aqui que vai tornar essa sentença verdadeira, que vai dar zero. Qual valor que eu coloco aqui no lugarzinho do x? Eu vou colocar um valor aqui que vai dar zero. Qual é o número que eu coloco aqui que eu faço menos 2 que dá zero? Eu vou colocar 2. Então, minha raiz aqui, nesse caso, seria o número... Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Seria o número 2. Então, minha raiz aqui é 2. Ah, professor, raiz seria igual a 2. Nesse primeiro caso aqui. 2 positivo. Porque se eu fizer 2, aqui ó, colocar 2 no lugar do x aqui, menos 2, vai dar zero. Então, pessoal, não vamos estar isolando x aqui, perdendo tempo, porque nós já sabemos que o resultado é 2. Porque é o número que eu vou colocar no lugar do x aqui, que vai dar zero. Então, 2 menos 2, zero. Então, minha raiz é 2. Nesse outro caso aqui, qual é o número que eu coloco no lugar do x que vai dar zero aqui? Aqui, ó, tem mais 5. Qual é o número que eu somo com 5 aqui que dá zero? Menos 5. Então, minha raiz aqui, raiz é menos 5. Ah, professor, certo. Raiz é o número que eu vou colocar ali no lugarzinho do x, que vai dar zero. Muito bem. Então, seria menos 5 no lugar do x, ó. Mais 5. Só para a gente relembrar isso aqui, tá, pessoal? Qual é o número que eu somo com 5 aqui, que dá zero? Olha só, vai dar zero. Legal, professor. Essa daqui, ó, é uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui em cima é 2. Ó. Essa era do primeiro grau, porque não aparece aqui, é 1. E agora o expoente aqui maior, o expoente é 2, então é do segundo grau. E nós sabemos que uma equação polinomial do segundo grau ela tem duas raízes. Existem dois números que eu vou colocar no lugar do x aqui, que vai dar zero. Então, as raízes aqui, ó, as minhas raízes aqui, do conjunto solução, vai ser duas. São dois valores. O 2 é uma das raízes. Nós já vimos no vídeo aula 1 essa mesma questão. E o 3. Ah, professor, quer dizer que se eu substituir 2 aqui no lugar do x, vai dar zero? Se eu substituir o 3, vai dar zero? Sim, eu vou fazer só o 2 aqui para a gente rever isso aqui. Ó. Vamos lá. Se eu colocar o 2 aqui, fica 2 ao quadrado, ó, no lugar do x. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 mais 6. 5 vezes 2 mais 6. Vai dar quanto isso aqui, pessoal? Zero. Mais 6 igual a zero. Ah, professor, então 2 é raiz mesmo, porque quando eu substituir aqui, 2 ao quadrado vai dar 4. Eu já fiz essa mesma questãozinha no vídeo aula 1. E aqui vai ficar 5 vezes 2 dá 10. Mais 6.
E aí, pessoal, realmente vai dar zero. Igual a zero. Porque se eu somar 4 positivo aqui, se eu somar o 4 mais o 6, quanto é 4 mais 6? 10. E 10 menos esse 10 vai dar zero. Então, realmente, o 2 é raiz. Se você substituir o 3 aqui também no lugar do x, também vai dar zero. Tudo bem? Pode fazer isso aí em casa. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar esse caso aqui. Professor, isso aqui é uma equação de segundo grau? Eu lembro disso aqui, só que ela é incompleta. Então, é uma equação polinomial do segundo grau. Sim, é incompleta. Ela não tem esse termo aqui com x. Mas tem como a gente resolver. Eu só preciso saber, pessoal, olha como é fácil essa incompleta aqui. Qual o número que eu coloco no lugar do x aqui que vai dar zero? E tem que ser um número que eu coloco aqui, ó, elevado a 2, menos 9 dê zero. Então, esse número é 3. Então, minha raiz aqui, minha raiz é 3. Aí você deve estar pensando, professor, mas não é do segundo grau? Tem que ter duas raízes. Sim, as duas raízes aqui são menos 3 e 3. Ah, então é o 3 positivo e o 3 negativo. Muito bem. Então são as duas raízes aqui. Então vamos ver se é verdade. Ó. Vou substituir o 3 aqui, ó. Vou trazer ela para aqui, ó, aqui em cima. Vou substituir o 3. Então fica 3 ao quadrado menos 9. Vai dar zero? Ah, professor, vai dar zero, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 dá 9. E 9 menos 9 vai dar quanto? Zero. Ah, muito bem. Então vamos lá, ó. 9 menos 9 deu zero. Igual a zero. Legal. O 3, realmente, professor, o 3 é raiz, sim. Agora, e o menos 3? Será que é verdade? Sim, vou fazer aqui embaixo, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Tudo bem? Vamos lá, ó. Vamos colocar menos 3 ao quadrado. Ah, legal. No lugar do x eu coloco menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 9. Ah, também vai dar zero. Por quê, professor? Eu lembro disso aí. Olha, qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele vira um valor positivo. Porque menos com menos é mais. Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar. Menos 3 vezes menos 3. E menos dá mais. Então, isso aqui vai dar 9 positivo. E 9 menos 9 dá zero. Legal. Então, realmente é raiz. Tá bom? Só para a gente relembrar, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos ao que interessa. O algoritmo de Brioche-Ruffini. Paulo Ruffini foi um médico e matemático italiano. O algoritmo de Brioche-Ruffini, por sua vez, denominado apenas como regra de Ruffini, como eu vou tratar com vocês, agora eu vou falar a regra de Ruffini, o algoritmo de Ruffini, certo? É um método de resolução de frações polinomiais. Esse algoritmo consiste em efetuar a divisão fazendo cálculos apenas com coeficientes e só serve para divisões de um polinômio por um binômio. Vamos lá. Pessoal, binômio é sempre formado uma soma, por exemplo, é o binômio x mais 1, formado por dois monômios, tá bom? Então, nós chamamos de binômio. Então, vamos lá. Dispositivo prático de Brioche-Ruffini. Para efetuarmos a divisão de um polinômio p de x por um binômio da forma x menos a, podemos utilizar o dispositivo prático de Brioche-Ruffini da seguinte forma. Exemplo 1. Eu vou dividir um polinômio, certo? Vamos lá. Esse polinômio aqui, p de x igual a 2 vezes x elevado a 3 mais 3 vezes x elevado a 2 menos 4 por d de x igual a x mais 1. Queremos dividir o polinômio p de x por esse binômio aqui d de x, usando a regra de Ruffini. Primeiro, observamos que d de x não é um binômio da forma x menos a, porque ele tem que ter o valorzinho aqui, ó,
negativo. X menos A. Mas da forma x mais A. Então, reescrevemos d de x desse modo. Ó, ele era x mais A, o d de x. Ó, x mais 1. Para ele ficar negativo, faz x menos 1. Porque menos com menos dá o quê? Mais. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Agora, aplicamos o algarismo. Ou você faz assim, ou você olha para isso daqui, ó. E nós vimos anteriormente que isso aqui é uma equação polinomial do primeiro grau, porque o grau aqui é 1. Tudo bem? Então, eu quero saber qual é a raiz desse polinômiozinho aqui, ó, do primeiro grau. A raiz é o valor que eu vou colocar aqui no lugarzinho do x. Tudo bem? Que vai dar 0. Qual seria o valorzinho que eu colocaria no lugar do x aqui que daria 0? Menos 1, porque menos 1 mais 1 é 1. Ou você faz isso, ou você pensa dessa forma aqui, ó. Transformar para deixar um número negativo, porque tem que ser da forma x menos a. Ó. E quem seria a raiz? Seria menos 1. E aí eu faço a seguinte forma. Ó. Olha só como é a regra aqui. O dispositivo Briot-Ruffini. Transcrevemos o coeficiente, certo? Vamos lá. Ó. Eu vou pegar o menos 1 aqui, ó, que é a raiz desse polinômiozinho aqui do primeiro grau. Coloco ele aqui. Tudo bem? Pego esses números que estão aqui em cima, ó, preste atenção. Esses números 2, 3, 0 e menos 4 são os coeficientes aqui. Ó. Quem está acompanhando x elevado a 3 aqui? O 2, o coeficiente aqui. Ó. Então, eu coloco esse coeficiente aqui. Ó. Ou o outro 3 aqui, quem é ele? Ó? É o que está com x ao quadrado. Ah, professor, e esse 0 vem de onde? Todo mundo percebe aqui ó, que tem x a terceira, x a 2, faltou quem? O x elevado a 1. Como não tem aqui, não aparece, foi colocado quanto? 0. Mas o valor que está sozinho aqui, menos 4, ele está aqui, ó, foi colocado. E a regra é da seguinte forma, ó. Primeiro passo é esse, coloquei os coeficientes aqui e coloquei ó, a raiz do polinômio aqui do primeiro grau, que eu estou dividindo do binômio, certo? Eu coloco ela aqui, ó, que é o menos 1. E aí eu faço o seguinte, ó, segundo passo, eu vou baixar o primeiro coeficiente aqui, que é o 2, ó. Baixou, ó, colocou embaixo. E agora eu vou pegar esse 2 aqui embaixo, vou colocar uma setinha, e multiplicar pelo menos 1. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais e menos dá menos. Então, dá menos 2, ó. E aí, ó, terceiro passo. Eu vou pegar esse menos 2, ó. Foi feito isso, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí ele colocou aqui embaixo, ó. E ele fez, ó, menos 2 mais o 3, multiplica por esse e soma com esse. Deixa eu colocar aqui, ó, fica mais fácil. Multiplica por esse, ó, sinalzinho de vezes, e aqui eu somo com esse. Foi isso que foi feito aqui, ó, soma. Então, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. Quanto é 3 menos 2? Dá 1. Ó, o quarto passo aqui, ó. Ele fez 3 menos 2, deu 1. Agora eu vou pegar esse 1 aqui, vou multiplicar por esse, tudo novamente. Multiplicar, ó, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. E vou somar com o próximo. Quem é o próximo aqui? Ó? É o 0. Ah, professor, legal. Então, vamos lá. Vamos devagarinho. Se você não entender na primeira vez, você assiste o vídeo aula novamente, várias vezes até entender. Vamos lá. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0. Quanto é 0 mais menos 1? Continua menos 1. Então, vamos lá. Ó. Menos 1 aqui. E aí eu vou continuando. Vou somando aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Multiplicar aqui ó, novamente. Ó. Multiplica e assim sucessivamente. Vamos lá. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, porque menos com menos dá mais. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 4. Agora aqui eu somo. Deu 1. 1 mais 4 aqui. Só que o 4 é negativo. Ó, então eu vou somar. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Porque subtrai e conserva o sinal do maior algarismo, que é o
4. O 4 ele é um valor negativo, então fica menos 3, que é o meu resto. Por que o meu resto? Porque não tenho mais outro número para somar aqui. O menos 4 era o último. Então, eu paro aqui. Então, esses aqui são os coeficientes depois da divisão. E esse aqui é o meu resto. Professor, certo. Eu tinha aqui no início 4 coeficientes. Agora só tenho 3 e um resto. Como fica agora minha equação polinomial? Ela era do terceiro grau. Quer dizer, como eu dividi por essa daqui, ela vai ficar do segundo grau? Sim. Então, não sobrou 2 aqui, ó, o coeficiente, então vai ficar 2x ao quadrado. Era do terceiro grau, agora ela se tornou uma equação polinomial do segundo grau. Mais 1x, ó. Só que não precisa colocar 1x, mas eu vou colocar só para você entender, ó. 1x, que o coeficiente quando é 1, não precisa colocar, ó, mas vou colocar só para vocês entenderem. Menos 1, que é o valor que fica sozinho. Porque, ó, é o valor que está sozinho, o valor que está com x e o valor que está com x ao quadrado. E o outro aqui que sobrou é o meu resto. Então, a regra da divisão, nós temos aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui sobrou, que é 2x ao quadrado, que eu acabei de fazer aqui. E o meu resto é menos 3. Então, meu polinômio inicial era esse aqui, ó. Isto é, que esse 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 1, que é o que eu dividi, vezes 2x ao quadrado mais x menos 1, menos o resto, que é 3. Tudo bem? Vamos lá, vamos a outros exemplos aqui. Reveja essa aula várias vezes. É um pouquinho complicado no início, mas vocês vão conseguir entender. Assista umas 3, 4 vezes, vocês vão entender. Vamos a outro exercício aqui. Vamos lá. Utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, divida o polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais 2x elevado ao quadrado mais x mais 5 pelo binômio dx igual a x mais 1. Vamos dividir esse por esse. Vamos lá. Primeiro passo eu faço aqui, ó, certo? Meu desenho aqui da chavezinha. E vou encontrar qual a minha raiz. Raiz de qual? Desse binômio aqui. O que é a raiz dele? É o número que eu substituo no lugar do x aqui, que vai dar 0. Quem seria ele? Menos 1. Ou você faz isso, ou você vai fazer aquele processo lá. Ó. Eu acho mais fácil você pensar no número que eu coloco no lugar do x ali, que dá 0. Mas, se você tem dificuldade em fazer isso, você pode fazer isso, ó. Ó. X menos 1. Tudo bem? E agora ele ficou da forma x menos a, tá? Ou você faz dessa forma, ou você pensa no número que eu coloco aqui que dá 0. Nesse caso seria menos 1. E aí eu pego esse menos 1, coloco ele aqui. Tudo bem? Pego os coeficientes. Quem são eles? 3, 2, não aparece, mas ele está aqui. 1 e 5. Colocou todos aqui. Maravilha. Aí eu vou baixar o 3 aqui. Vamos lá. Baixou o 3. Tudo bem? Que é o primeiro valor aqui, ó. Baixou o 3, ó. Baixou ele aqui. Agora, eu pego, multiplico aqui, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Certo? E aí, vou somar com o próximo número. Vamos lá, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 2. Quanto é? Ó, vou fazer aqui passo a passo. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aí eu vou somar com o próximo. Maravilha. Aqui é soma. E aqui
é multiplicação. Deixa eu colocar aqui, vezes, né? 3 vezes menos 1 dá quanto? 3 vezes menos 1, professor, vai dar menos 3. Aí eu vou pegar esse menos 3 e vou somar com 2. Menos 3 mais 2, quer dizer que eu faço menos e mais, menos. 3 menos 2 dá 1, professor. Só que vai ficar um negativo, porque eu vou considerar o sinal do maior algarismo, que é o menos 3. O 3 é maior que 2, então eu considero o sinal de menos. Por isso ficou menos 1 aqui. Aí depois, maravilha, eu pego esse aqui e multiplico por menos 1 de novo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Ah, professor, deu 1 positivo. Aí o que é que eu faço? Deu 1 positivo, você vai pegar 1 positivo e vai somar com o próximo número aqui, que é 1. Então, eu vou somar 1 mais 1 dá quanto? 2. Olha o 2 aqui, ó. Aí depois eu vou pegar o 2, vou multiplicar novamente por menos 1, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5. Quanto é menos 2 mais 5, pessoal? Ó, menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5. 5 menos 2 dá 3. E conserva o sinal do maior algarismo aqui, que é o 5. Então, deu 3, tá vendo? Ó? Só que agora, eu não tenho, quando eu multiplicar aqui, eu não tenho com quem somar mais aqui. Então, para aqui. Quem é o 3? Meu 3 aqui é o meu resto. Tudo bem? É o meu resto. O 3 é o resto. Ah, professor. Legal. O 3 é o resto. Então, aqui eu paro aqui. Sobrou agora, pessoal, ó. Tinha 1, 2, 3, 4 coeficientes. Agora eu tenho 3 aqui, ó. 3 coeficientes e meu resto. E aí eu faço o seguinte, ó. Sobrou quem? 3 menos 1 e 2. Então, ficou uma equação polinomial do segundo grau. Ficou 3 vezes x ao quadrado menos o 1. Pessoal, aqui, ó, ele é negativo, por isso ficou menos x, ó. Não aparece, mas é a mesma coisa que ter menos 1 aqui, ó. É que não precisa colocar 1. Então, fica menos 1, x mais 2. Utilizando o algoritmo da divisão, temos que dividendo, que é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Olha só, a minha equação polinomial do terceiro grau aqui, ó, é a mesma coisa que x mais 1, que é o que foi dividido aqui, ó, certo? Que é o meu divisor, vezes o meu quociente, que é o meu quociente aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É 3x ao quadrado menos x mais 2, mais o resto. Tudo bem? Vamos lá, um outro exemplo aqui. Vou iniciar esse aqui, vocês finalizam, tá bom? Treine bastante essas questõezinhas do algoritmo de Brioche-Ruffini. É muito importante para vocês entenderem divisão de polinômios, tá bom? Então vamos lá. Professor, nesse caso aqui, nessa questão, primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa, primeiro passo, você vai desenhar isso aqui, ó. Legal, professor. Agora, eu tenho que pensar qual o número que eu coloco no lugar do x aqui que dá zero. Ah, se é menos 2, qual o número que eu somo com menos 2 aqui que dá zero? 2, porque 2 menos 2 dá zero. Então, aqui minha raiz aqui seria 2. Ou você ia fazer dessa forma, ou você já está da forma aqui, ó, x menos a. Então, fica fácil, tá? Nesse caso aqui, meu número vai ser 2. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar os coeficientes. O primeiro é 3. Vou colocar ele aqui. Menos 5. Coloque ele aqui. Menos 5.
menos 5. Vou puxar mais um pouquinho. O próximo é 2 positivo. 2. E o próximo, 3. E por último, puxar mais um pouquinho aqui, menos 1. Certo? Então vamos lá. Agora eu baixo o primeiro valor aqui, que é quem? O 3. E vou multiplicar, ó. 3 vezes menos 2, 3 vezes 2. Aqui multiplica, tá? Deixa eu colocar o vezes aqui, ó. 3 vezes 2. Ah, professor, nesse caso aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. E aí dá 6 positivo. Então, eu vou somar esse 6 mais o 5 aqui. Então, fica 6 menos 5 dá 1. Professor, estou entendendo. Legal. Agora, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar pelo 2. Legal, professor. Vamos multiplicar. Vamos lá. Quanto é 1 vezes 2? 1 vezes 2 dá 2. Agora eu vou pegar o 2 aqui e vou somar com o próximo número aqui, que é 2 também. Legal. Então, aqui deu 1 vezes 2 deu 2. Legal, professor. E vou fazer 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Agora eu vou pegar esse 4 aqui e vou multiplicar por 2. E 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. E aí eu vou pegar 8 mais o próximo. Quem é o próximo? 3. Quanto é 8 mais 3? 11. Aí você coloca aqui, ó. 11. Legal, professor. Agora eu pego o 11 e multiplico por 2. Novamente. Quanto é 11 vezes 2? 22. Ah, professor, agora o que é que eu faço? Eu pego 22. Vamos colocar o 22. E vou somar com quem? Com o próximo número. Quem é o próximo número aqui? Que eu vou somar com menos 1. Eita, professor, peraí, vou fazer essa continha do lado aqui. Vamos lá. 22 menos 1. Ah, ficou fácil, professor. 22 menos 1 vai dar 21. Quem é o 21? É o meu resto. É o meu resto. Por que eu não continuo agora? Porque não tem ninguém mais para somar lá, ó. Finalizou. Porque se eu fizer aqui vezes 2, não vai ter quem somar aqui. Então, vamos lá, o meu resto. Então, os meus coeficientes agora são esses 4 aqui. Eu tinha uma equação polinomial do quarto grau, agora vai ficar uma equação polinomial do terceiro grau. E da seguinte forma, vai ficar 3x ao cubo mais... Não precisa colocar o 1, tá vendo que é 1? X ao quadrado. X ao quadrado. Mais 4x mais 11. Legal. Olha só. A divisão dessa equação polinomial por esse binômio aqui vai dar essa equação polinomial
do terceiro grau aqui, certo? E aqui sobrou um resto, tá bom? E nesse caso aqui, o resto seria 21. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Se vocês ficarem com dúvida, tem que treinar bastante. O algoritmo de Briot-Ruffini é muito importante para o entendimento de polinômios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.